Capítulo 18 Piedade desde a juventude em Obadias, do livro Pescadores de Criança de Charles Spurgeon. Obadia possuiu piedade cedo. Eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. 1 Reis 18:12. Que todas as crianças cheguem à idade adulta, homens e mulheres, e possam falar a mesma coisa. Felizes são as pessoas que estão em tal situação. Como Obadias veio temer o Senhor na juventude, nós não podemos saber. O instrutor por meio de quem ele foi levado à fé em Jeová não é mencionado. Contudo, é razoável concluirmos que ele teve pais crentes em Deus. Por menor que possa parecer a prova, acho que é bastante firme quando lhe faço lembrar seu nome. Naturalmente, deve-lhe ter sido dado pelo seu pai ou sua mãe. E como significava o servo de Jeová, creio que indicava a piedade de seus pais. Nos dias em que existia perseguição em toda parte contra os fiéis, e o nome de Jeová estava sendo desprezado porque os bezerros de Betel e as imagens de Baal estavam expostos em toda parte, não acho que os pais incrédulos teriam dado ao filho o nome que significasse o servo de Jeová, se eles não sentissem reverência diante do Senhor. Não teria sem motivo ser exposto aos comentários de seus vizinhos idólatras e à inimizade dos grandes, numa época em que nome significava alguma coisa. Eles o teriam chamado de filho de Baal, ou servo de Camão, ou de qualquer outro nome que se expressasse reverência aos deuses populares. Se o temor de Deus não estivesse diante de seus olhos, para mim, a escolha desse nome revela seu desejo sincero de que seu menino pudesse crescer para servir Jeová e nunca dobrar os joelhos diante dos detestados ídolos da rainha Sidônia, que tenha ou não sido assim. É bem certo que milhares dos crentes mais inteligentes devem sua primeira inclinação para a piedade às doces associações do lar. Quantos de nós poderíamos ter tido um nome como o de Obadias? Pois nem bem vimos a luz, nossos pais procuraram nos iluminar com a verdade. Fomos consagrados ao serviço de Deus antes de sabermos que existia um Deus. Muitas orações comovidas e sinceras foi feita sobre nossa fronte infantil e selou-nos para o céu. Fomos amamentados na atmosfera de devoção. Quase nenhum dia passava sem que insistisse conosco para que fôssemos fiéis servos de Deus. E ainda jovem, pediam que buscássemos a Jesus e dessemos nossos coração a Ele. Se Obadia não teve pais cheio de graça, não posso lhe dizer como ele veio a ser um crente no Senhor naqueles dias tristes, a não ser que tenha chegado a ter uma companhia de algum professor bondoso, alguma ama gentil ou talvez um bom servo da casa de seu pai, ou quem sabe um vizinho piedoso que ousou reunir criancinhas à sua volta e contar-lhes sobre Senhor Deus de Israel. Alguma santa mulher pode ter instalado a lei do Senhor em sua mente juvenil antes que os sacerdotes de Baal pudessem envenená-la com suas mentiras. Nenhuma menção é feita em relação à conversão desse homem em sua juventude, e não faz mal, faz? Você e eu não queremos ser mencionados se nós somos servos de Deus de coração correto. Essa piedade
juvenil de Obadias teve as marcas da sinceridade. O modo como ele a descreveu é bastante instrutivo. Tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Quase não me lembro em minha vida toda de ler ou ter ouvido a piedade de criança descrita em conversas comuns nesse termo. Mas a expressão comum nas Escrituras, nós dizemos: as crianças queridas amavam a Deus. Falamos nelas ficarem tão felizes e etc. E não questiono se a linguagem está certa. O Espírito Santo fala do temor do Senhor como sendo o princípio da sabedoria. Davi diz: venham criança, ouça-me, eu lhe ensinarei o temor do Senhor. As crianças receberão muitas alegrias pela sua fé no Senhor Jesus, mas essa alegria, se é verdadeira, está cheia de reverência, humilde e admiração pelo Senhor. Nem é preciso que eu lhe fale das vantagens da piedade de vir cedo. Vou, no entanto, fazer um resumo. Ser crente em Deus cedo na vida é ser salvo de 1000 arrependimentos. Esses indivíduos nunca precisará dizer que leva nossos ossos os pecados de sua mocidade. Desde cedo, a piedade nos ajuda a formar associações importantes para o resto da vida e também nos salva daqueles que são prejudiciais. O moço cristão não cairá nos pecados que são comuns aos homens novos e não estragará a saúde de seu corpo com excessos. Provavelmente se casará com uma mulher cristã e assim terá uma companheira santa em sua marcha em direção ao céu. Escolherá como companheiros aqueles que serão seus amigos na igreja e não no bar, seus ajudantes na virtude e não seus tentadores no vício. Muitas coisas dependem de quem escolhemos como companheiros quando começamos a vida. Se começarmos em má companhia, é difícil mudar. O homem levado a Cristo cedo na vida tem essa vantagem. Ele é ajudado a formar hábitos santos e é salvo de se tornar escravo dos hábitos contrários. Hábitos logo se tornam parte de sua natureza. Formar novos é difícil, mas aqueles formados cedo na vida permanecem na velhice. Tem sentido o verso: é mais fácil começar, conforme Cristo disse, quem se acostuma a pecar não muda na velhice. Estou certo de que é assim. É mais noto que, com frequência, aqueles que são levados a Cristo quando novos crescem na graça mais rapidamente, mais prontamente do que outras pessoas. Não tem tantas coisas para desaprender e nem tem um peso tão grande de antiga memória para carregar. Essas pessoas escapam de cicatrizes e feridas abertas, que vêm de ter passado anos a serviço de Satã, porque Deus as traz para uma igreja antes de terem andado longe do mundo. Por isso, recomendamos a piedade cedo na vida. A graça fica mais bonita nos jovens. Aquilo que não seria notado no homem crescido nos chama a atenção imediatamente quando é visto numa criança. A graça numa criança tem uma força convincente. O infiel larga a arma e admira. Uma palavra dita por uma criança fica na memória.
e a sua naturalidade no jeito de tocar o coração. Quando o sermão do ministro falha, a oração da criança pode obter vitória. É mais a religião nas crianças sugere encorajamento naqueles de ano mais maduro, pois outros, vendo pequeno salvo, dizem assim para si: por que nós também não vamos achar o Senhor? Com um certo poder secreto, isso abre portas fechadas e dá uma volta na chave na fechadura da descrença, onde nenhuma outra coisa pode ganhar entrada para a verdade. O amor de uma criança realiza isso. Ainda é verdade, da boca de pequeninos e criança de peito, suscitar-te força, por causa dos teus adversários, para fazeres enmudecer o inimigo e o vingador. Salmos 8:3.